Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Pra lei não vou voltar, nem retroceder. Na graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer. Eu, Sérgio Rafael, tô passando por aqui para te convidar neste domingo, dia 23 de agosto, a partir das 11 da manhã, estaremos estreando o programa Samba de Graça, na Rádio Graça Pura, com muito samba, muita música boa pra gente curtir. E você é meu convidado especial, mais que especial. Domingo agora, dia 23 de agosto, a partir das 11 da manhã, programa Samba de Graça, na Rádio Graça Pura, comigo, Sérgio Rafael. Tô te esperando, hein? Domingo, dia 23 de agosto, a partir das 11 da manhã, Rádio Graça Pura, programa Samba de Graça. Graça pura vou ficar, aconteça o que acontecer, tua palavra vou confessar. Graça Pura, a Academia do Espírito. Glória a Deus. Bom, vamos aí à mensagem de hoje, a conversa, vamos falar assim, né? O bate-papo que a gente vai falar com vocês hoje. E nós começamos falando no começo da nossa live que sobre aquele acontecimento que o Brasil hoje está voltado para isso, sobre o aborto daquela menina de 10 anos, que foi aí estuprada, né? Desde os 6 anos, segundo relatos aí policiais e tal. E houve uma comoção nacional, houve um exagero até, eu entendo, dessa maneira. Isso me chamou a atenção porque teve um abençoado que me perguntou, ele estava sendo, tipo assim, pressionado, deixa eu puxar isso aqui, estava sendo pressionado por sua família a ter um posicionamento. Então, o abençoado falou que se sentiu um pouco acuado e veio perguntar para mim. Eu falei, abençoado, espiritualmente falando, uma condenação. Agora, aqui a gente paga, né? A gente tem que pagar, a sociedade exige que você pague, e isso é bom, não é ruim. Temos que pagar sim por todos os erros, ou seja, em graça, o que se planta se colhe. Esse é o posicionamento da graça. Tudo que você planta, você colhe. Abençoados, isso teve um pouquinho a ver com a mensagem de hoje. Porque, abençoados, hoje, né, todos nós que estamos em graça, nós estamos felizes por estar em graça. E estamos reinando em vida, estamos a cada dia crescendo mais e mais, não é verdade? E isso é alimentado pelas mensagens que vocês estão escutando. E vocês vão assimilando como é o andar em graça, o caminhar em graça, como falou Roberto Conceição aí. E assim nós vamos prosseguindo com as nossas vidas. Tranquilo. É como se nós estivéssemos caminhando em ruas de ouro. É como se nós estivéssemos andando ou avistando o mar de cristais. Tudo passou a funcionar perfeito na nossa vida, sim ou não? Porque parece que o trem estava fora do trilho. E a graça, ela colocou o nosso trem no trilho. Isso é verdade, porque a graça, enquanto você está escutando, você está na realidade se alimentando. E ela vai nos ajudando a fincar mais e mais a nossa bandeira neste evangelho. Porém, para todos, o dia da adversidade chega. O dia do mal chega. O dia em que passamos por situações que nos provam onde realmente estamos, chega. Se estamos no oba-oba da alegria, do somebody love da graça, ou isso vai mostrar, ou se estamos mesmo alicerçados na palavra da graça. Ou vamos levar a graça, né, sem graça, ou vamos levar a graça como tem que ser levada. Porque o dia do mal vem para todos, sim ou não? Meus irmãos, você pode até estar falando para mim assim, André, mas eu estou alicerçado na palavra da graça.
Eu sou um Deus eterno, nada me para. Sim, abençoado, eu recebo isso, recebo essa confissão, e eu também me uno à sua confissão. Mas o que eu quero lhe dizer é que o dia mal chega, a adversidade chega. O que, André? Isso não existe em graça? Vai pensando que não existe, existe. Estas coisas existem. Por isso que o conselho e a ordem de Deus para as nossas vidas é não se apartar destas palavras. Porque quando acontecer o dia mal, e vai acontecer, você estará preparado para discernir o que está acontecendo. E quando você usa o seu discernimento, passar vai ser mais suave. Não estou falando que você não vai passar. Não estou falando que vai ser dolorido. Talvez seja. Mas você vai passar suave. E esse é o corte. Isso é a correção de Deus para as nossas vidas. Uma mensagem que não somente, nós não vamos aqui somente avisar que o dia mal chega, não. Vamos capacitar a todos vocês que escutarem essa mensagem e vamos dar armas para saber passar discernindo tudo. Ok? Essa é a proposta da mensagem de hoje. E a minha oração é que quando passarmos pelo fogo, o ouro que você é sairá mais refinado. A prata que você é sairá mais refinada. E a pedra preciosa que você é estará mais fina e mais brilhosa do que nunca. E que tudo aquilo que for madeira, feno e palho, que se queime no fogo no dia do mal. Amém. Meus amados irmãos, vamos então ler o primeiro versículo dessa grandiosa mensagem que o Senhor está preparando para nós. E se encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Está aí já na tela para os abençoados. Que diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amados, Paulo escreveu isso para pessoas que estavam debaixo da graça, sim ou não? Paulo escreveu essa carta para uma comunidade que estava rendida à graça, sim ou não? Ou, se queiram, Paulo escreveu para a igreja de Gálatas, para as igrejas, que são pessoas, tá? E escreveu dizendo isso. Meus filhos, novamente, essa passagem Paulo está mostrando o que aconteceu nessa comunidade de Gálatas. Parecia que as coisas não estavam indo muito bem nessa comunidade, e realmente não estavam. E parece que não era a primeira vez que acontecia isso aos Gálatas. Porque Paulo expressou isso, diz, novamente. Quem fala novamente é porque passou por aquela situação. Estou sofrendo dores de parto. Ou seja, a ideia que dá é que houve outra vez, ou outras vezes, que essa comunidade estava em queda, caída, ou seja, atravessando o dia mau. E o pior, estava caído. E nisso, abençoado, há um processo. Isso é um processo. Existe a queda por conta do dia mau. Mas também há o indício onde tudo começou a ficar mal. E quando tudo começa a ficar mal, não é no dia mau. Porque o dia mau é inevitável. Às vezes o abençoado, ele está levando a vida, conforme eu falo, no somebody love, da graça, eu sou o rei, eu sou Deus, e não está atentando para certas coisas que o governo de Deus está nos ensinando e querendo mostrar. E parece-me que isso aconteceu também com Gálatas, né? Foi por conta de dar ouvidos a outro espírito. Foi isso que aconteceu em Gálatas. Eles deram ouvidos a outro espírito. E parece-me que esse espírito, quando a gente fala, abençoado, não é o espírito da pessoa, tá bom? Calma, não é o espírito. Isso é uma forma de dizer que haviam dado ouvidos a outra doutrina. E ouvir outras doutrinas, atenção, pode ser o começo da queda. E para provar que existe a possibilidade de cair da graça, eu trouxe para os abençoados Gálatas 5,
versículo 4, para quem pensa que em graça não se cai. Está aí. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Está aí. Estava falando a uma igreja, a uma comunidade genuinamente paulina, submetida ao evangelho do reino. Mas estava aí, da graça tendes caído. Foi nessa comunidade que Paulo disse isso. Porém, sabemos que a graça, abençoado, ninguém chega e ninguém sai. O Senhor é quem conduz. O Senhor é que traz. E o Senhor também é que tira. Esse é o corte. E o dia mau, representado aqui nesta comunidade, o dia da adversidade, foi por dar ouvidos a doutrinas estranhas. E a doutrina estranha era a doutrina, no caso, do sistema religioso. Porque lá no começo desta carta, Paulo começa a escrever um sentir pesado para essa comunidade. Porque ele sabia o que estava acontecendo em Gálatas. Vamos ver isso, Paulo relatando isso. Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz: maravilho-me de que tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí. E depois Paulo ainda fala, não botei aí, que não é outro. Um outro evangelho. E aqui nós todos sabemos que era da parte dos discípulos de Jesus de Nazaré, que trouxe essa inquietude para eles através da doutrina. Abençoados, eu não sei nem se essa comunidade virou comunidade do sistema, porque a gente não sabe o que aconteceu depois aos Gálatas. Porém, o que eu quero afirmar nessa mensagem é que o dia mal chega. E ele chegou aqui neste caso, porque começaram o quê? A dar ouvidos a doutrinas de demônios. Porém, há outras maneiras do dia mal chegar às nossas vidas. Às vezes, o dia mal chega com a perda de um emprego, com a separação no casamento. Nós não estamos livres disso. Com a perda de um filho, com a saúde debilitada. Veja o que aconteceu quando eu falo para vocês, já falei desse relato que eu vou falar agora, eu já falei para vocês, teve uma abençoada que eu conheci aqui na Graça Pura, que eu já contei outras vezes, quando o filho dela morreu, em frente à casa dela, abençoada, atropelado, veio alguém do sistema religioso e jogou um dardo, jogou o verdadeiro dardo inflamado do maligno. E o que aconteceu? A abençoada caiu nessa armadilha. Teve lá um filho de Beuzebu, falo isso, tá? Um abençoado, vou falar um abençoado, e disse: olha, seu filho foi para o inferno. Você imagina se escutar isso? Porque ele estava afastado da igreja. E lá ficou a nossa irmã 2 anos em depressão, porque o dia mal chegou para ela. Será que estamos mesmo preparados para passar o dia mal, cantando e assobiando uma linda canção? Será? Olha o que aconteceu comigo, abençoado. Assim que eu conheci a graça, eu perdi meu emprego. Isso há 25 anos atrás. Aquilo para mim foi um baque. Ainda mais que eu estava vindo do sistema religioso. Era, como posso dizer, um neófito em graça. Um novo em graça. Estava cheio de ranço. Minha carne ainda estava muito ativada. Minha mãe estava me condenando. Olha, tá vendo? Você saiu da igreja e foi para esse lugar? Olha o que aconteceu aí. Olha o que aconteceu. Você perdeu o emprego. Pronto, estava um inferno na minha vida. A gente passa por isso, abençoado. Se isso passa a ser uma verdade, o dia mal chegar, e sabemos que isso vai acontecer, o que fazer então, André, para não acontecer? Abençoados, não dá para evitar o dia da adversidade. Porém, tem como observar os sintomas que apresentamos durante o processo de conhecimento, que nos indicará se estamos bem ou se estamos mal para passar pelo dia da adversidade. E o dia da adversidade, o dia do mal, é necessário porque ele nos sacará uma medida. A adversidade nos mostrará onde realmente estamos, o que temos aprendido e se estamos colocando em prática.
Por isso que Paulo escreveu isso aqui, olha. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que diz, tá aí, olha, graça. A obra de cada um se manifestará no dia da adversidade. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Dia da adversidade. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tá aí. Graça. Paulo está dizendo isso sobre o fundamento do Evangelho do Reino. Nós vamos formando o nosso edifício espiritual. Só que o dia mau chega. E esse dia mau nos mostrará se o nosso edifício é de ouro, prata, pedras preciosas, ou se são de madeira, feno e palha. E alguns comportamentos que o conhecimento vai nos dando, atenção, alguns comportamentos que o conhecimento vai nos dando, nos indica como estaremos preparados para o dia da adversidade ou não. Vou repetir. Alguns comportamentos que o conhecimento da graça vai nos dando, nos indica como estamos preparados ou não para o dia do mal. Então, os sintomas que vão aparecer no nosso dia a dia, nos dará reflexos sobre como passaremos o dia mal, para não cair da graça. Então vamos analisar a partir de agora, a partir dessa conversa, alguns sintomas que eu acho interessante trazer isso à tona para os abençoados, que vai nos indicar se estamos bem ou não. Abençoados, o primeiro sintoma de quem vai mal é a soberba. E o conhecimento que estamos recebendo ensoberbece, André? Claro que sim. Porque é um conhecimento para escolhidos por Deus, a dedo, para receber isso. E o problema não é o teu espírito, o problema não é você, espírito perfeito, o problema é a carne. O espírito lida bem com essas coisas, a carne não. E Provérbios capítulo 16, versículo 18, nos dá mais ou menos uma ideia de como é a soberba, tá aí. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tá aí. Mas André, Provérbios é Antigo Testamento, ok. Podemos usar o Antigo Testamento com a lente paulina? Sim ou não? Podemos. E o detalhe, provérbio não é lei, tá, abençoado? Nem todo Antigo Testamento é lei, ok? Porque às vezes pode dar essa impressão a muitos abençoados, talvez estão chegando hoje, que não usam os textos do Antigo Testamento por pensarem que tudo lá é lei. Abençoado pode usar sim, sabendo discernir. Vocês são aptos por Deus para discernir eras, pactos, aliança, tudo isso. Aí você vai tranquilo aí. Com a lente paulina, vai lá, ó. E Deus vai te dando as coisas para você. E podemos notar, abençoados, que a altivez de espírito, abençoado, não é do nosso espírito. Tá? O que está dizendo, o que o provérbio está dizendo aí, pode ser, por exemplo, uma ideologia, pode ser uma doutrina. Isso tudo vai formulando um espírito dentro da pessoa. Então aí o Senhor nos mostra que a soberba é o começo para a ruína. E o que mais faz o conhecimento da graça para a carne é o quê? É ensoberbecê-la. O que, André, que você falou? É. O conhecimento que a graça nos dá faz a carne ensoberbecer. Você tem que tratar isso. Você tem que estar se vigiando, se policiando contra isso. Tem pessoas em graça, olha só o que eu vou falar, tem pessoas em graça que se tornam insuportável, se tornam pior do que legalistas do sistema religioso. E eu os chamo carinhosamente de legalistas da graça. E se você tem sentido esse sintoma, está na hora de começar a rever os seus conceitos da graça. E o primeiro é saber que não foi você que veio. A primeira coisa para acabar com a soberba é essa. Não foi você que veio. Você foi gentilmente conduzido. Não foi por suas obras. Foi porque estava escrito antes da fundação do mundo por alguém superior a você. E, por exemplo, eu uso para deter a minha carne a respeito de alguns conhecimentos, eu uso o seguinte: quanto mais eu sei que eu sou burro. Eu falo isso.
Ou seja, quanto mais eu sei que nada sei. Abençoado, se você entender a graça, automaticamente vai diminuindo o homem. A graça vai fazendo isso com o homem, ó. E vai fazendo o quê? Deus crescer em nossas vidas. Tanto que não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Isso. A própria história do apóstolo Paulo foi uma história tremenda. Deus pegou um cara cheio de estudo, o apóstolo Paulo era um cara cheio de estudo, um cara que ralou muito para chegar onde chegou lá, e ele era um dos principais da lei naquela época. Paulo era tão influente que tinha carta para poder fazer o que ele quisesse com os nazarenos. Os nazarenos eram os seguidores de Jesus de Nazaré. E o que Cristo fez com Paulo? Deixou que prendessem eles. Quem sabe? Paulo até tinha morte nas costas. Deus ia deixando Paulo se sentir todo poderoso. E de repente Deus, pega Paulo e dá um safanão em Paulo e ainda diz para Paulo, esse é meu escolhido, para ser o menor de todos eles. Olha o que Deus faz. Porque Deus é assim, abençoado. Deus escolhe as coisas vis deste mundo. Deus escolhe as coisas que não são como se fossem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Está aí. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É isso que Deus faz. A graça é algo estranho. Está aí. Para quem tem dúvidas. E Paulo foi escolhido, o soberbo Paulo foi escolhido. O imponente Paulo, o imponente homem que foi criado aos pés de Gamaliel. E o que Cristo falou a Paulo? Olha aí, Paulo. Olha essa cadeira espinhenta aí para você sentar e agradecer. Mas olha, Paulo, fica tranquilo. Quando a sua carne se ativar, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê, Paulo? Porque quando você está fraco, é que está forte. É por causa disso aqui, olha. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. É por causa disso aí, olha. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. É para isso. Vocês estão entendendo como é a nossa vida e como nós precisamos aplicar a graça no nosso dia a dia? É por isso que eu estou aqui. É por isso que os abençoados que pregam graça estão lá. Porque o dia da adversidade chega. E a soberba, ela é terrível. Então, abençoado, a soberba é aquilo que você faz de errado com o conhecimento que você tem recebido. Tem abençoados aí que vai lá no canal de muitos abençoados e fica escrevendo, humilhando o irmão, brigando pela internet, quem sabe até perseguindo o pobre dos abençoados que ainda estão no sistema, porque ainda não lhes chegou a revelação. Isso é o quê? Soberba. Isso é soberba. Isso é fazer errado aquilo que você está sendo ensinado. E uma hora ou outra, o dia mau vai chegar. Aí é que são elas. Aí vai ser um problema. Porque o seu edifício está sendo erguido em madeira, feno e palha. E vai queimar. E aí a queda é iminente. Ou então, quem sabe, tem alguns irmãos aí que Deus está iluminando agora. Eu visito vários canais, tá? E aí eu vejo que os abençoados ainda não estão ainda preparados, mas eles estão com a vontade, eles têm a vontade enorme de fazer o canal lá no YouTube para estar divulgando a graça. Eu digo glória a Deus. Ou mesmo muitos aí abrem a porta da sua casa para fazer o evangelho correr, é lindo. Aí lá vai o soberbo, o abençoado soberbo inchado, escrever no canal do abençoado um monte de baboseiras. O que é isso? Carne ativada. Isso é soberba. Abençoado, se você quer ajudar o irmão, procura ele no WhatsApp, procura ele por fora ali, mostre a sua forma linda de pensar, como Deus está te revelando o evangelho do reino. E se for da vontade de Deus, aquele abençoado vai pegar o corte direto da sua vida. Se não for, também não vai. Agora, ir lá no canal do irmão e ficar escrevendo besteira, isso mostra o ponto que você está. E aí, o dia mau chega e você vai ser engolido por ele. Sabe por que eu estou batendo nessa tecla, abençoado? Sabe por quê? Porque nós temos que nos respeitar. Você tem que olhar para o seu irmão e ver Deus.
Porque se você vê Deus naquele irmão, por mais que ele tenha um conhecimento limitado, talvez igual a mim, você não vai mexer com Deus. Ou vai? Aí é contigo. Vamos então passar a um outro ponto aqui também que eu acho interessante nessa mensagem. Espero que essa mensagem esteja atingindo a mente dos abençoados. Um outro sintoma também que nos mostra se superaremos o dia do mal quando chegar ou não, é um sintoma bem conhecido em graça e perigoso, que é misturar os ensinos. Eu vou explicar. Abençoado, a graça, quando a graça é aberta para nós, ele nos coloca como nós fôssemos ávidos por conhecimento. Nós temos fome por conhecimento, nós temos sede por conhecimento. Porque antes lá nós consumíamos o que era do sistema. Onde tinha vigília boa, lá ia o André atrás. Né? Se tivesse uma irmã poderosa ali pregando, já ia o irmão André atrás. E vivíamos assim, ávidos por coisas da carne. E eu costumo dizer que estas coisas são brinquedinhos para a carne, lá no sistema. Em graça muda, tá? Porque graça é conhecimento. Hoje o reino de Deus se dá por conhecimento. Ou seja, todas as coisas em graça geram conhecimento. Eu tiro isso por mim, tá bom, abençoado? No começo, eu também ficava assim, tá? Muito louco para aprender mais e mais e mais e mais e mais. E isso acaba se tornando uma neura, tá? Temos que aquietar. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. O seu corpo de carne não está preparado para receber excesso de informação, mesmo em graça. Por isso que Deus faz tudo certinho, já viu? Deus colocou os segundos, minutos, as horas, os dias, meses, os anos. E assim vamos crescendo no crescimento que Deus nos proporciona. Ou não. Sem ficar afoito, sem andar apreensível, sem andar ansioso. Veja o que Deus disse no corpo de Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 6, versículo 27. Mateus capítulo 6, versículo 27, que diz: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Estão pegando o corte aí? Então a graça ela é uma faca de dois gumes, olha só, tremendo. Aí está a prova, porque não devemos andar ansiosos, porque o nosso corpo abençoado não está preparado para muitas informações. É claro que o contexto aí que Jesus está falando das coisas materiais. Porém, no ponto final, lá no final do discurso, Jesus diz assim, ó, Mateus 6,34, está aqui, eu separei para os abençoados, está aqui. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então não adianta você se debruçar e ver minhas mensagens, correr lá no canal e ver outra mensagem e ficar ali o dia inteiro. Não, não faça isso. Isso você está acumulando um problema para você. Espere as coisas se recalcarem, elas vão se assentar, abençoado. O conhecimento ele vai chegando, já viu? É igual aquela ou areia ou óleo que você mistura na água e vai se assentando. Vai sentar. Aí quando você vê, está separadinha a água do óleo. É assim. Basta cada dia o seu mal. Porque estas coisas acabam arrebentando o quê? Quando acontecer o dia mal. Porque o dia mal vai acontecer. Cada dia nos encarregará de mostrar a lição que nós devemos aprender naquele dia. Aí tem abençoados que não se contentam com aquela lição, nem digerem direito. Aí muitos aí correm por aí buscando canais, e mais canais, e mais canais. E daqui a pouco entra um ensino estranho, né? Porque um canal vai levando a outro. E aí quando entra um ensino estranho, isso pode virar uma bola de neve dentro de você. E aí, quando chegar o dia mal, porque vem para todos, o que acontece? É tragado. Porque não vai saber se comportar diante daquela situação adversa. E quando você for ver, da graça tendes caído. É bom falar sobre isso.
Quem dera que no tempo que eu ia descobrindo a graça, alguém me falasse assim. Eu teria evitado algumas situações na minha vida. Porque, abençoados, eu batia no peito e dizia, agora pode vir quem vier. Eu falava isso. Ah, eu só me quebrei. Me quebrei. A ponto do Senhor me sacar da graça. Fui lá eu parar no sistema religioso de novo. Estava eu dentro de um banco do sistema religioso com conhecimento da graça. Estava lá, abençoado. Isso é o inferno. Eu não achava ninguém graça, não achava. Mas estava lá. Mas o Senhor tem o seu tempo de ensinar. E eu confesso a vocês que eu aprendi. E hoje, estou aqui para te dizer, com humildade, diante de tanto conhecimento, porque a carne está pronta para se ensoberbecer. E para terminar, eu quero ler esses versos que irá nos iluminar e reforçar o nosso posicionamento, porque o dia mau vai chegar. Filipenses, capítulo 4, verso 4, que diz: regozijai-vos no Senhor. Se alguém tem dúvida, outra vez vos digo, regozijai. Alegrem-se no Senhor, porque somos dele. E nos alegremos novamente, porque o conhecimento é dele. E foi ele que nos deixou enxergar a sua glória. Deus sempre teve primazia pela humildade. Um Deus tão poderoso, um Deus tão magnífico, mas para a carne é inimiga de Deus. Porque a carne não consegue perceber a grandiosidade de Deus. Por isso que nós temos aí essas coisas da vida, né? Porque a carne foi preparada para você não enxergar Deus. Porque Deus, a princípio, é invisível. E a carne quer tatear. Mas Deus é real. O Todo-Poderoso, preste atenção no que eu vou falar. O Todo-Poderoso nunca bateu no peito e disse, eu sou o cara. Muito pelo contrário. Quando ele veio nos visitar aqui na Terra, em uma carne humana, ele nasceu em um estábulo. E quando veio aqui cumprir sua linda história, ele poderia ter escolhido um palácio. Ou poderia até nem ter vindo. Bastaria isso aqui, ó, e implementar a graça. Sim ou não? Mas ele veio em um corpo semelhante ao teu, de pecado. Que humildade, hein, amigo? Do teu Deus, hein? Morreu na vergonha da cruz. Morreu envergonhado. Aquele crucifixo ali é uma vergonha. Não sei como é que uma igreja está baseada em um crucifixo de um homem seminu. Depois, chama um cara que nunca andou com ele na carne, olha só. E ali ele deu uma pernada em todos, né? Porque ele poderia ter escolhido Pedro, Tiago, João, mas não. Ele escolheu a Paulo. Só que ele deu uma pernada em todos do sistema religioso, menos em nós. Porque ele nos revelou o seu santo evangelho. Agora Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, hein? Você sabe o que é equidade? Sabe me dizer o que é equidade? Eu fui procurar lá no dicionário. Segundo o dicionário Michaels, a palavra equidade pode ser definida como uma justiça natural, disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Isso é equidade. E tem mais um pouquinho aí. Essa eu escrevi para vocês. Em resumo, equidade significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Isso é
equidade. Meu amigo, Deus te separou para algo tremendo. E isso o Senhor nos mostra e revela que é para todos os homens. Perto está o Senhor, Ele está em nós. Aí é o corte, está entendendo? Porque se você é um Deus, o teu irmão também é. Agora, para finalizar, Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Eu estou falando isso quando você estiver atravessando o dia mau. Aqui o Senhor está nos revelando e dizendo: olha, o dia ruim vai chegar, mas fica tranquilo, porque isso vai sacar de você uma medida maravilhosa. Eu vou mostrar quem você é, mas fica tranquilo, regozija-se em tudo, regozija-se naquilo que você tem aprendido do reino, pois isto te salvará. Não fica inquieto com nada, fala comigo, diga o que você está sentindo. É isso aí, abençoado, isso é intimidade, e tudo o que está acontecendo contigo. Quando passares no dia mau, seja conhecido diante de Deus com oração e ação de graças. Você sabe o que vai acontecer? Sabe por que a postura correta é essa no dia mau? Você sabe por quê? Olha o que vai te acontecer. Filipenses 4, versículo 7 é o que vai acontecer se você fizer isso aí. E a paz de Deus, tremenda adversidade, o mundo acabando, pandemia, o mundo de cabeça para baixo, pessoas se manifestando de forma maluca na internet, na vida real. Quem sabe você está passando por um problema de casamento, quem sabe desemprego, quem sabe eu não sei o que você está passando, abençoado. Mas eu recebo a materialização das bênçãos na tua vida. E aí diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos aonde? Em Cristo Jesus. Está aí. Não preciso dizer mais nada. Que essa palavra seja aplicada nas nossas vidas. E a palavra aplicada e ativa em nosso viver diário é o Espírito Santo. E que ele fale mais alto em cada mente que ouviu esse corte do Senhor para as nossas vidas. Graça e paz, e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça pura.